Hoje nós vamos falar dessa ciência, né, moderna, essa ciência social, que hoje é muito utilizada para análise dos problemas sociais, para a cultura, né, essa ciência chamada sociologia. Eu costumo dizer que ela é uma jovem ciência, quase um adolescente, né? A sociologia é a penúltima das ciências sociais, nasceu no século XIX. Mas vamos falar um pouquinho antes das pré-condições. Por que não tinha sociologia durante a Idade Média? Bom, é muito simples de responder, né? A gente é filho de uma época, a gente é filho de uma filosofia, a gente é filho de um tempo. E durante a Idade Média, a filosofia que imperava é o teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo, tudo se explicava por esse viés religioso. Se eu estava doente, foi Deus que quis. Se Deus quisesse, eu iria me curar. Se Deus não quisesse, fazer o quê? Então, como explicar o surgimento de uma ciência nesse momento histórico? Seria impossível. Bom, depois veio o Renascimento, né? E época de grandes transformações na ciência, nas artes, na literatura, na filosofia. Época do Leonardo da Vinci, o homem virtuviano é o retrato dessa época, né? O homem como medida de todas as coisas. E aí a gente tem uma inversão, né? A sociologia, o homem passa a ser o centro do universo, a filosofia era do humanismo. E mesmo assim, a sociologia não nasceu. Por quê? Aí a gente busca a resposta nas ciências políticas, né? Um dos dificultadores para o surgimento da sociologia nessa época, sem sombra de dúvida, foi a política, né? O Estado absolutista, que impedia questionamentos, né? E tudo era pela vontade do rei, que recebia o seu poder de Deus. Bom, foi necessário vir o século XVIII. Né? O século XVIII é um século muito especial. É o século das luzes, da filosofia iluminista, cuja base era a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? E isso vai influenciar sobremaneira o mundo. Eu costumo dizer que a barriguinha que gestou a sociologia foi a do iluminismo. Mas se a sociologia tivesse uma carteirinha de identidade, a gente tinha que atribuir a paternidade à Revolução Francesa e à Revolução Industrial. Sem essas duas revoluções, seria impossível a gente dizer, falar, né, que existia pré-condições para esse nascimento. E essas duas revoluções são tributárias da filosofia iluminista. O que a Revolução Industrial mudou? Eu costumo dizer, dividir didaticamente para o meu aluno entender, as mudanças dessa época em três aspectos: econômicos, políticos, científicos e sociais. E os econômicos, eles foram marcados sobremaneira pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela provocou o fim do produtor independente, um êxodo rural muito grande, né, do campo para a cidade, provocando uma grande explosão demográfica, e com isso veio o inchaço urbano, né? Esse trabalhador que saiu do campo, que era descendente de servos, que estava lá dedicado à agricultura, ele tornou-se bastante proletário. O que é isso? Ia trabalhar por baixíssimos salários. E aí vem os problemas sérios advindos dos inchaços urbanos, né, que é a miséria, as doenças, a prostituição, suicídio, roubos, furtos, alcoolismo, violência, todas as desgraças possíveis. Bom, então essas são pré-condições, né, para criar movimentos operários. Os trabalhadores vão se sentir substituídos pelo homem, pela máquina, né? E aí começa o movimento de quebra-máquina, o movimento de cartismo. Então tudo isso foi mudanças. A Revolução Industrial, ela trouxe coisas muito importantes, né? Ela transformou a vida e ela transformou também a sociedade, na qual ela aconteceu. Começou primeiro na Inglaterra e depois expandiu por toda a Europa. Já a Revolução Francesa, ela vai mudar muito a forma política, a forma de pensar, né, do homem, o princípio de igualdade. Na Revolução Francesa é a primeira vez que você tem estabelecido por lei que o homem era igual perante a lei, né? Então, a primeira vez, tanto que a gente vai falar aqui da questão dos direitos humanos muito ligada à Revolução Francesa. E ela provocou, né, a queda do Estado monárquico absolutista,
e estabelecimento de um Estado burguês. A partir daí, todas as democracias procuram dividir seu poder em três, né? O princípio lá do Montesquieu, no espírito das leis: poder executivo, legislativo, poder judiciário. A criação de um Estado laico, o que é isso? É um Estado que não tem uma religião oficial, né? Que todos têm direitos iguais, e a burguesia vai assumir o papel, né? Então, a partir daí, a gente tem essa sociedade capitalista, burguesa, liberal, e que todos são iguais perante a lei. Então, a gente tem um espaço muito grande para o nascimento da sociologia. Mas foi no século XIX que o então filósofo, chamado Auguste Comte, cunhou a palavra sociologia. O que ele fez? Ele pegou duas palavras, grega e latina, sócio e logos, juntou e formava-se assim a sociologia. Como eu sempre comento, né, ela era uma ciência muito voltada para enquadrar esse cidadão no chão da fábrica. Com o passar dos anos, é que a sociologia vai adquirir esse caráter revolucionário que nós conhecemos hoje. Bom, eu gostaria de falar do Auguste Comte, né? Embora ele não seja sociólogo, ele criou a palavra sociologia e contribuiu muito criando um método filosófico chamado positivismo. Gente, o Auguste Comte era tão apaixonado por esse positivo, que quer dizer científico, que ele chegou a dividir a humanidade em 3 estágios, né, que ele chamou de primeiro estágio. O estágio teológico é quando o homem chegou sobre o planeta Terra, que ele vai explicar tudo através da religião, dos deuses, dos mitos, das lendas. É um estado mágico. Em seguida, o Comte vai achar que esse homem evoluiu, né, passou por um estado intermediário, que ele considera melhorzinho, que é o estado metafísico. Metafísico quer dizer filosófico, né? Então, é um homem que busca explicações racionais, que busca o porquê das coisas, né? Que substitui os deuses pelas entidades, pela metafísica, ou seja, pela filosofia. Aí ele localizaria os gregos, que estão em busca dessa racionalidade. Mas, para o Comte, bom mesmo seria o estado positivo, né? O estado positivo seria o estado científico. Então, é esse estado, né, que é para ele a etapa mais desenvolvida do homem, né, que é o que busca a explicação através da ciência. Bom, e ele cria a palavrinha que está na nossa bandeira, né, que a nossa bandeira é positivista, já que a nossa república é do século XIX, a palavrinha ordem e progresso do Comte, né? Como que ele explica isso? Ele busca os métodos das ciências naturais para explicar. E ele vai falar que ordem é um movimento estático, né, da física, que é aquilo que mantém a sociedade, é o equilíbrio, é aquilo que ajusta, é aquilo que segura, é a ordem. É o movimento estático. E o movimento dinâmico é aquilo que faz a sociedade melhorar, que é aquilo que faz a sociedade crescer, né, que faz a sociedade progredir, que ele chamou de progresso. Daí a expressão ordem e progresso, porque nossa república foi proclamada no século XIX, todo mundo sabe, e essa escolha desse lema veio da filosofia positivista, muito influenciou um militar que contribuiu muito na proclamação da república, que foi o Benjamin Constant. Bom, espero que tenha tido uma ideia panorâmica da origem da sociologia. Depois nós vamos falar dos principais teóricos. O nosso próximo assunto é Durkheim.